E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e no nosso vídeo de hoje a gente vai dar continuidade para o nosso vídeo da semana passada. Semana passada a gente falou sobre interpolação polinomial, que é aquele processo quando você tem alguns pontos no gráfico e você tenta determinar o polinômio de menor grau que passa por eles. No vídeo passado a gente se focou muito sobre como construir esse polinômio. A gente viu bem detalhado como funciona o método de Lagrange, que ele constrói esses polinômios de uma maneira bem esperta. A ideia no nosso vídeo de hoje é pegar o polinômio interpolador, assumir que a gente já sabe fazer ele. Se você não sabe, vê o vídeo da semana passada, o link está aqui embaixo na descrição. E usando esse conhecimento de que a gente já sabe fazer o polinômio interpolador, se a gente tem alguns pontos, a gente já sabe criar o polinômio que passa por ele, mostrar algumas aplicações práticas do que a gente pode fazer com esse polinômio. Algumas aplicações que sejam interessantes. Bora lá então? Vamos começar? Vamos começar fazendo uma revisão muito rápida, uma revisão ultra turbo sobre o método de Lagrange. Se são dados vários pontos, P1 com coordenada x1, y1, P2 com coordenada x2, y2, até um último ponto n, xn, yn, o polinômio interpolador ele pode ser resumido em duas fórmulas. Fórmulas essas descritas aqui. No vídeo passado a gente focou muito sobre por que isso funciona, de onde isso veio, como isso foi construído. Eu vou assumir que aqui a gente já sabe fazer isso. E pelo fato desses polinômios serem dados por duas expressões razoavelmente simples, elas podem ser programadas no computador de um jeito muito fácil. Inclusive, todas as vezes que a gente for precisar de um polinômio interpolador, eu vou usar um computador, vou usar um software, para a gente já chegar e saber o polinômio interpolador de cara. Vamos partir já para as aplicações mesmo de um polinômio interpolador. A primeira aplicação que a gente vai abordar nesse vídeo: deduzindo equações que nós sabemos que são polinômios, ou deduzindo fórmulas que a gente sabe que são polinômios. Existem várias fórmulas matemáticas que são polinomiais. E se uma equação é dada por um polinômio, a gente consegue usar a interpolação polinomial para deduzir ela a partir de alguns dados. A quantidade de dados vai variar com o tipo de polinômio que você tem. Basicamente, por 2 pontos passa uma reta. Então, para deduzir uma equação de primeiro grau, você precisa de 2 pontos. Para você deduzir uma equação que seja de segundo grau, você vai precisar de 3 pontos. Para deduzir uma equação de terceiro grau, você vai precisar de 4 pontos. Então, se a gente tem uma equação que a gente sabe que é um polinômio que tem algum grau n, a gente pode deduzir exatamente quem é esse polinômio usando n mais 1 pontos. Vamos fazer um exemplo usando uma coisa que eu acho particularmente divertida, que é Pokémon. Eu não sei se está muito óbvio que eu pretendia falar alguma coisa relacionada com Pokémon hoje. Não tinha nenhuma mensagem subliminar até agora aqui, né? Nos jogos clássicos da franquia Pokémon, seus Pokémons eles têm níveis, eles começam desde o nível 1 e vão subindo até o nível 100. Para você subir de nível, você precisa de uma certa quantidade de pontos de experiência. E a quantidade de pontos de experiência para você atingir um certo nível, nessa escala de 1 a 100, ela varia com qual nível você está e com que Pokémon que você está lidando. Pokémons diferentes eles sobem de nível numa velocidade diferente. Mas independente de qual Pokémon você está tratando, todos eles sobem de nível usando equações de terceiro grau. Então a gente consegue saber uma fórmula precisa para cada Pokémon, quanto ele vai precisar para subir de nível, usando interpolação polinomial. Como é uma equação de terceiro grau, com 4 pontos, a gente cria um polinômio interpolador que passe por esses 4 pontos. E já que a equação é com certeza de terceiro grau, essa mesma equação vai passar por todos os outros pontos até o nível 100. Então, com 4 pontos, a gente consegue criar uma expressão que vai servir para todos os níveis, sem você precisar medir isso 100 vezes, uma vez para cada um dos 100 níveis que o Pokémon pode atingir. E vamos fazer um exemplo. Eu gostaria muito de fazer um exemplo usando o meu Pokémon favorito, que é o Cubone. Só que a fórmula de pontos de experiência do Cubone é muito sem graça, ela não ia ficar muito legal nesse vídeo. Então eu vou usar um outro Pokémon que eu acho particularmente legal, que é a Chikorita. E aí eu vou pegar 4 dados de nível e ponto de experiência, e a partir desses 4 dados deduzir uma equação que vai servir para você deduzir quantos pontos ela precisa para subir e atingir qualquer nível. Então vamos analisar como funcionam os pontos de experiência de uma Chikorita, analisando os dados que eu obtive jogando um pouco de Pokémon Silver antes de gravar esse vídeo. Aqui eu anotei a cada 5 níveis que ele subia. A Chikorita começa no nível 5, e no nível 5 ela começa com 135 pontos de experiência. No nível 10, ela precisa de 560. No nível 15, precisa de 2035. E no nível 20, uma Chikorita precisa de 5.460 pontos de experiência. Utilizando esses 4 pontos, e sabendo que a equação que te dá quantos pontos de experiência você precisa para atingir um nível é uma equação de terceiro grau, a gente pode, usando 4 pontos, deduzir qual é a equação de terceiro grau que vai dar quantos pontos de experiência você precisa para um nível qualquer.
Para isso, a gente vai usar a interpolação polinomial. Com 4 pontos, a gente cria o polinômio de terceiro grau que passa por esses pontos, e esse mesmo polinômio vai atingir qualquer outro ponto. Então, se você quiser saber quantos pontos de experiência uma chicorita precisa para estar no nível 88, basta a gente pegar o polinômio que a gente encontrar e trocar o x por 88. Para encontrar esse polinômio, vamos ao software, que já tem programado todas aquelas coisas que a gente discutiu no vídeo passado. Abrindo o software aqui, eu tenho o comando pronto já, interpolação polinomial, que ele vai fazer aquele processo das somas e dos produtos de Lagrange. Fazendo isso, ele vai retornar qual é o nosso polinômio interpolador. Esse é o polinômio que vai dizer para a gente quantos pontos de experiência você precisa para evoluir uma chicorita até o nível x. Se a gente salvar ele aqui na memória como só um polinômio p, só para dar um nome para ele, dá para analisar quantos pontos são necessários de experiência para a gente chegar, por exemplo, no nível 50. Diz aqui que são 117.360. Dá para a gente conferir isso com alguma fonte na internet. Eu recomendo a Bulbapedia, que é a enciclopédia online de Pokémon que mais você vai encontrar dados. O que é mais legal é vocês terem essa ideia de, puxa, eu sei que eu tenho uma fórmula que é dada por um polinômio. Eu posso pegar alguns pontos e, através de uma interpolação, chegar nessa fórmula inteira. Sem precisar fazer o processo operacional, que como você tinha 100 pontos, mas você sabia que era uma equação de terceiro grau, você não precisa de todos os 100 pontos para determinar essa equação, bastam 4. E aí, em vez da gente fazer 100 somatórios de 100 polinômios com 100 produtos cada, a gente fez 4, que é muito mais rápido, é muito mais eficiente, e é uma boa aplicação de interpolação. Você deduzir fórmulas se você sabe que elas são polinômios. Outra aplicação prática bem interessante é você aproximar dados que você tem experimentalmente. O conceito geral é que você tem algum experimento que você faz algumas vezes, você tem alguns resultados, e o seu fenômeno não necessariamente ele é um fenômeno que é descrito por um polinômio. Inclusive, se você for pegar aplicações práticas, raramente um fenômeno físico ele é descrito por uma equação polinomial. Então, o que a gente fez no exemplo passado, de tomar alguns poucos pontos, extrapolar esses dados para obter um negócio que vai valer para todo o seu domínio, não funciona mais. Porque quando a gente tinha polinômios, a gente tinha certeza que a equação era de terceiro grau. Mas em aplicações experimentais, nem sempre você tem um polinômio. Ou quando você tem um polinômio, você nem sempre sabe qual é o grau dele. Ainda assim, a gente pode usar interpolações polinomiais para aproximar alguns dados quando a gente não tem material para trabalhar com eles. Vamos trabalhar um exemplo onde isso poderia acontecer. Digamos que a gente tenha um circuito elétrico como esse. A gente tem uma pilha com uma diferença de potencial U, uma resistência interna R minúsculo, uma resistência no circuito R maiúsculo e um amperímetro que iria medir a corrente que passa por esse ramo do circuito. A ideia do nosso experimento seria saber, puxa, qual será que é a corrente se eu colocar aqui uma resistência de 4 ohms? No entanto, a pessoa que vai fazer esse experimento, ela não tem um resistor de 4 ohms. Ela tem no laboratório dela um resistor de 2 ohms e um resistor de 3 ohms. Não dá para você medir o que acontece se você colocar aqui uma resistência com 4 ohms. Mas você pode colocar um resistor de 2 e fazer uma medição. Você pode colocar um resistor de 3, fazer uma medição. Você pode colocar um resistor de 2 e um resistor de 3. E usando a resistência equivalente, que é 5, fazer uma outra medição. Ou botar uma resistência de 2 e uma resistência de 3 em paralelos, que vão dar uma resistência equivalente de 1.2. Você não vai saber qual é a corrente quando você tem aqui um resistor de 4 ohms. Mas você sabe quando você tem 2, 3, 5 ou 1.2. Então vamos supor que você faz experimentos e faz essas medições para cada um dos casos. E aí a ideia é você pegar cada uma das possibilidades e ir fazendo as medições. Quando você pegar esse mesmo circuito e trocar lá a sua resistência por 2 ohms, fizer a medição aqui nesse amperímetro, você vai ver que você tem uma corrente de 1.765 amperes. Tira esse resistor, põe resistor de 3, e você faz a sua medição e a sua corrente vai ser 1.463 amperes. Tira esse resistor, liga os dois em série, põe lá como se fosse um resistor de 5, e aí você vai ter uma corrente de 1.091 amperes. Tira esses dois, religa eles, põe ele em paralelo, põe aqui, você vai ter uma resistência equivalente de 1.2, e aí a sua corrente vai ser de 2.113 amperes. E nenhuma dessas medições você tem o que você queria, que era a medição de, puxa, se eu tiver 4 ohms, quanto é a minha corrente? Mas a gente tem 4 pontos e 4 correntes. A gente poderia pegar esses 4 pontos e tentar criar um polinômio interpolador que me diga se a minha resistência é R, quanto é a minha corrente? E depois, obtendo esse polinômio, trocar o valor do R por 4 e ter uma ideia de como é essa corrente. O resultado não vai ser exato, porque a equação que rege esse fenômeno não é polinômio, mas o resultado vai ser próximo. Então, vamos usar o nosso software para fazer esse cálculo. Vou usar o mesmo comando de interpolação polinomial, e aí, dando Enter, ele vai dizer que este é o polinômio que passa por esses pontos. Eu vou renomear isso aqui. Eu vou chamar essa função como sendo a função corrente aproximada, que é a mesma função que tinha lá em cima. E calcular quanto vale a corrente aproximada se a gente trocar o x por 4.
que, aproximando na terceira casa decimal, como a gente estava fazendo antes, a nossa corrente é aproximadamente 1,257 amperes. Resolvendo um sistema bem complicado, até é possível determinar o valor exato da corrente, porque a gente não tem o valor da resistência interna, a gente não tem o valor da resistência externa e a gente também não tem o valor da DDP no circuito. Ainda assim, é possível resolver isso usando o nosso bom e velho amigo software. A corrente vai ser 1,25, que é um valor muito próximo do valor que a gente tinha. A nossa margem de erro, ela não chega a 1%. Então, o processo de interpolação polinomial no ambiente de laboratório permite que a gente pegue alguns dados que são intermediários aos dados que a gente tem e consiga extrapolar eles para ter valores aproximados. Se você estiver fazendo uma experiência que você tem certeza que sua fórmula é um polinômio, aí você pode dizer que o resultado é exato. Um detalhe muito importante quando a gente trabalha com interpolação polinomial é que se você está fazendo um experimento em que você não tem certeza se a sua equação é um polinômio, ou mesmo que você tenha, você não tem certeza do grau, o dado que você obtém pela interpolação, ele não necessariamente é o dado exato. Mas ainda assim, quando você está trabalhando com dados que estão no intervalo da amostra que você tem, ele é um resultado aproximado, que é uma aplicação muito útil, muito utilizada para a interpolação polinomial. Um cuidado muito importante com interpolações polinomiais é que os dados da interpolação, eles deixam de ser confiáveis quando você foge do intervalo de valores que você tem amostrais. Vamos fazer mais um exemplo prático para ilustrar isso. Então eu vou falar da temperatura da minha cidade entre o dia da gravação do último vídeo e hoje. Nos últimos 7 dias entre a gravação desses 2 vídeos, eu vi qual foi a temperatura máxima em cada um desses dias que teve entre a gravação do último vídeo e a gravação desse hoje. No dia 24, a temperatura máxima na minha cidade aqui foi de 16 graus Celsius. No dia 25, a temperatura máxima foi de 18. No dia 26, a máxima também foi de 18 graus. No dia 27, a máxima foi de 21. E no dia 28, eu esqueci de medir. No dia 29, a máxima foi de 24. E no dia 30, a máxima também foi de 24. É possível a gente criar um polinômio interpolador que use esses dados, com exceção do dado do dia 28, para criar uma função que passe pelos pontos. No primeiro dia é 16 graus, no segundo dia 18, para a gente tentar estimar qual é a temperatura no dia 28 que eu esqueci de medir. Abrindo o nosso software, vou criar um polinômio interpolador com as temperaturas que a gente tinha. No primeiro dia era 16, no segundo era 18, depois do terceiro era 18, no quarto era 21, o quinto a gente não tem, eu pulei aqui de 4 para 6. No sexto dia era 24 graus, no sétimo dia era 24 graus. E a gente cria um polinômio, que como são 6 pontos, vai ser um polinômio de quinto grau, e eu vou chamar esse polinômio de previsão. E vamos usar esse polinômio de previsão para tentar estimar quanto seria a temperatura naquele quinto dia, que foi o dia que eu não medi, porque eu estava distraído. Usando aqui, calculando a previsão do quinto dia, ele diz que a máxima foi prevista como 24,13 graus. Esse resultado, ele não está longe da realidade. Na verdade, ele está muito, muito perto da realidade. Porque apesar de eu não ter medido no dia, eu consultei a internet e vi que a temperatura foi de 24 graus a máxima naquele dia. Então ele deu uma previsão muito boa, inclusive. A margem de erro é muito pequena. Então, que legal, a gente criou um polinômio aí que consegue prever a temperatura. Se eu tentasse fazer para a semana que vem, para daqui a 14 dias, qual que será que é a previsão? Bom, calcular substituindo para ver quanto dá a previsão daqui a 14 dias. E ela dá que a máxima na minha cidade vai ser mais do que 5.000 graus. O que eu espero muito que esteja errado, porque isso é a extinção da vida humana. Isso é para reforçar aquele ponto que eu tinha dito no começo dessa sessão. Os polinômios interpoladores, eles são confiáveis, mas dentro da margem que a gente tinha. A gente tinha os dados entre o dia 1 e o dia 7. O nosso polinômio interpolador, ele é confiável nesse intervalo, entre o dia 1 e o dia 7. A partir do momento que você extrapola os dados, os polinômios interpoladores, eles ficam menos confiáveis. Porque polinômios, independente do grau que você tem no seu polinômio, ele tende a ir ou para infinito ou para menos infinito. Então, como os polinômios ele tem esse crescimento muito grande, os dados eles vão extrapolar para infinito e menos infinito, ou, dependendo dos sinais, menos infinito, mais infinito. Mas os polinômios eles sempre vão extrapolar e eles não vão ficar dentro daquela margem onde as coisas fazem sentido fisicamente. Com os dados que a gente tinha daquele circuito elétrico, se a gente quisesse saber como funciona o circuito com uma resistência de 10 ohms, ele também não daria confiável, porque os nossos dados eles variavam entre 1.2 e 5.
Mas eles funcionam muito bem para 4, que era um valor que estava dentro daquele intervalo entre 1.2 e 5. Do mesmo jeito, esse aqui, que é um polinômio interpolador que a gente mediu entre o dia 1 e o dia 7, ele funciona bem entre o dia 1 e o dia 7, mas ele não funciona bem uma semana depois, não é nem muito tempo depois, não é um mês, um ano depois. Quanto mais longe desse intervalo, pior vai ser a precisão. Se a gente tentar para daqui a um ano, 3.74 vezes 10 a 11 seria coisa de bilhões de graus Celsius. Isso é mais quente do que o núcleo do Sol. A interpolação deixa totalmente de fazer sentido quando você foge desse intervalo. E esse é um cuidado bem importante para lidar com a interpolação polinomial, porque a interpolação polinomial é um método muito legal, ele aproxima muitas coisas, eu já usei eles em aplicações práticas do meu dia a dia, mas a interpolação polinomial é restrito ao intervalo que você tem dos dados. Não é um método muito confiável para você tentar extrapolar dados além, exceto aquele caso específico tipo dos pokémons, onde você tinha certeza que a equação era de terceiro grau, e aí você podia usar a interpolação para extrapolar eles, porque você tem certeza que ele vai seguir o padrão. Mas se a fórmula não é um polinômio, interpolação polinomial é recomendado só para você usar dentro do intervalo de dados que você tem, para você obter dados intermediários dentro da sua amostra. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que eu também sou professor particular, dou aulas online para quem estiver precisando de matemática, de ensino médio, de ensino superior. Espero de verdade que vocês tenham achado esse vídeo interessante, tenham gostado das aplicações que eu trouxe para vocês de interpolação polinomial. Se vocês tiverem alguma ideia de algum tema para lidar nos próximos vídeos, mandem aí no comentário, que agora eu estou respondendo. Se você achou que esse vídeo foi legal, falou, cara, eu aprendi a calcular a experiência de Pokémon. Mostra o vídeo para algum amiguinho que é fã de Pokémon e de matemática, que ele também pode gostar. Eu tenho como uma das minhas metas de vida mostrar que a matemática não é aquela coisa chata que tem o clichê que todo mundo acha que matemática é chata. Tem muita coisa legal na matemática. E essa é a minha intenção conforme eu vou gravando esses vídeos para vocês. Mostrar que existem coisas que são interessantes, existem coisas que são bonitas. Matemática não é aquele monstro tão horrível. Muito obrigado, espero genuinamente que vocês tenham gostado, achado interessante. Obrigado pela companhia até aqui. Fiquem bem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.